Nós vamos então abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou meditar com os irmãos nesta aula sobre o valor das Escrituras, a utilidade da Bíblia, e eu estou chamando aí de as 5 características principais da Bíblia, como elas são descritas aqui por Paulo nesta passagem. A Bíblia é o grande livro do cristianismo. Sem ele não existiria o cristianismo. Mas o que é esse livro? O que esse livro significa para os cristãos? Ao longo dos tempos, nós percebemos que a Bíblia vai adquirindo certos sentidos diferentes, novos e até inusitados, muitas vezes, para muitos crentes. Por exemplo, os irmãos devem ter visto essa cena, não muito tempo atrás, né? Circulou muito aí no Facebook, na internet, um pastor cheirando a Bíblia, né? Colocando a Bíblia como se fosse uma imitação, né, de como as pessoas que têm vício em cocaína costumam cheirar o pó, né, cheirar o pó branco para ter algum tipo de, obviamente, sensação prazerosa. Então, se tentou mostrar que a Bíblia poderia substituir, a intenção foi até boa, eu acho, né, tentar mostrar que o crente tem outro instrumento, tem outro objeto, outra coisa que lhe dá prazer, que lhe preenche, né, no lugar da cocaína. Por outro lado, né, essa cena foi muito ruim também, transmitiu uma ideia muito ruim, porque alguém pode pensar, então a Bíblia é uma droga, né? A Bíblia é uma droga. Ou alguém pode pensar que há uma ideia também de vício relacionado. Então, foi uma imagem ruim, no fim das contas, extremamente negativa, né? Tem uma congregação inteira aí na foto, né? Todo mundo com a Bíblia na mão, né? E cheirando a Bíblia. Enfim, são imagens que giram pela internet. Mas a pergunta é, o que a Bíblia é, de fato? Qual é o significado da Bíblia? Você vai passar em muitos lugares e vai encontrar a Bíblia aberta em cima de uma mesa. Se o proprietário for católico, vai estar aberta em qual salmo? No Salmo 90. E se for crente, vai estar aberta em qual salmo? Ou no 91. Né? Porque no Salmo 90 e o 91 são o mesmo salmo. Na Bíblia católica é o 90, na Bíblia é aquele que fala, né, o que habita no esconderijo do Altíssimo, né, descansa à sombra do Onipotente. Então, o salmo fala sobre proteção. Proteção. Então, se tiver aberto, né, esse salmo ali em cima da mesa, do balcão, significa o quê? Que a Bíblia vai proteger aquele estabelecimento. Então, o que é a Bíblia para essa pessoa? Né? É um amuleto. É uma espécie de um amuleto que produz alguma coisa mágica pelo simples fato do livro estar aberto. Já ouviram falar de bibliomancia? Bibliomancia é uma prática de muitas igrejas e até denominações que existem atualmente, que eles realizam uma coisa parecida com bibliomancia. Mancia na ideia de ler, né? Ler a sorte. Então, seria uma ideia de ler a sorte através da Bíblia. Né? É a prática de fazer o quê? Abrir aleatoriamente o texto em alguma situação. Por exemplo, o sujeito está numa situação, ele não sabe o que ele faz, ele toma uma atitude para lá ou para cá, e ele está na dúvida, o que ele faz? Ele abre a Bíblia assim aleatoriamente, e aí põe o dedo em cima de algum versículo e lê aquele versículo, e aí tenta entender qual é a resposta. Né? Confessa que você já fez isso alguma vez. Confessa aí.
Já abriu, botou, ver o que Deus quer falar comigo, né? E aí, muitas risadinhas por aí, né? O problema é aquela brincadeira, né? Se o sujeito abre a Bíblia e põe o dedo em cima e encontra aquele versículo, né? Judas foi e se matou. Aí o sujeito fica pensando, será que Deus está falando comigo para eu também cometer suicídio? Não, não deve ser. Aí ele vira a Bíblia e tal, abre de novo e cai naquele versículo que diz, vai tu e faz o mesmo, né? Então o risco é grande, né? Há algum risco de acontecer isso daí. Essa anedota é bem velha, né? Bem antiga, mas o risco não é de todo eliminado. A Bíblia não é um amuleto, ela também não é um instrumento para se ler a sorte, né? Então o que é a Bíblia, né? Também não é algo viciante, não é algo que vai produzir uma sensação parecida com a quem experimenta droga. Nada disso é a Bíblia. O que então é a palavra de Deus? O apóstolo Paulo ensinou ao seu discípulo Timóteo o que é a palavra de Deus. Antes de tudo, ele ensinou Timóteo a permanecer na Escritura. É interessante ele falar isso no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. É interessante Paulo usar aqui, né, o exemplo familiar de Timóteo. Como nós sabemos, Timóteo era filho de uma mãe fiel, tinha uma avó, né, Eunice, Lloyd, que eram sua mãe e sua avó. E as duas o ensinaram a palavra de Deus. E é por isso que Paulo fala, olha Timóteo, você tem uma grande herança, né? Porque você tem um grande privilégio. Você foi ensinado desde pequenininho a conhecer as sagradas letras. É claro que aqueles crentes que se convertem já depois, adultos, não têm seu pai, sua mãe que o ensinaram, vão aprender da mesma maneira, tem a palavra, tem o Espírito Santo, não vão ficar no prejuízo em relação a conhecer a verdade. Mas não pode ser negado que é um grande privilégio ter sido ensinado desde criança na palavra de Deus. E é triste ver um acontecimento que às vezes se dá, né, em muitas igrejas, justamente filhos de crentes, às vezes netos, bisnetos, em algum momento abandonam as Escrituras para seguir as loucuras, né, da religião, das novas revelações e de toda a religiosidade evangélica do mundo atual. Abandonam o seguro, aquilo que é confiável, que é essa ideia que Paulo está falando. Olha, você tem que permanecer naquilo que é firme, naquilo que é seguro. Pode sair correndo atrás de invenções, de modismos, de novidades, porque essas coisas não são seguras. Mas onde está a segurança? Onde você pode jogar a âncora segura? Nas Escrituras. Então, as Escrituras são o nosso porto seguro. Por isso Paulo diz, não se afaste. Permanece nisso. E aí Paulo usa 5 expressões interessantes aqui para a Bíblia, que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã. Ele chama a Bíblia de Sagradas Letras. Ele diz que ela pode tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz que ela é inspirada por Deus. Ele diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E diz que ela capacita, então, o homem a ser perfeito, ela é suficiente para que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Comecemos, então, com a primeira dessas características. Veja, Paulo chamou a Bíblia de as Sagradas Letras. As Sagradas Letras. É um termo muito interessante a ser utilizado pela palavra de Deus, ou para a palavra de Deus, justamente porque, nos últimos séculos, tanto dentro daqueles círculos eclesiásticos chamados mais liberais, quanto daqueles círculos eclesiásticos chamados mais pentecostais ou neopentecostais, a Bíblia como instrumento foi desprezada. Os chamados teólogos liberais são aqueles que não creem que a Bíblia é infalível, que ela é inerrante, enfim, eles acham que ela é só mais um livro que registra a história religiosa
do antigo povo, né, o povo semítico ou dos discípulos de Jesus. Eles não consideram a Bíblia um livro inspirado por Deus, infalível, inerrante. Então, para eles, a palavra de Deus é alguma coisa diferente da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é uma coisa, a palavra de Deus é outra. A palavra de Deus, eles dizem, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia é só o testemunho, é só o registro, mas um registro falho, um registro humano e, portanto, falível, cheio de erros, cheio de equívocos, mas que fala um pouco a respeito da verdadeira palavra de Deus, que é Jesus. Então, olha, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é só um registro, mais ou menos, desta palavra de Deus. Então, eles separam, eles desvinculam a palavra de Deus. Acontece de você, se você fosse estudar num seminário, por exemplo, e tristemente, a maioria dos seminários atuais, que forma pastores para as várias denominações, é cheio, ou são cheios esses seminários de professores assim, que não creem na Bíblia como palavra de Deus, mas estão lá ensinando as futuras gerações de pastores. Imagina o que vai sair, né, cada vez mais. Que tipo de pastores cada vez mais estarão pregando nas igrejas por aí. As situações em que um aluno do seminário chega lá e esse professor, para poder chocar o aluno e mostrar que a palavra de Deus é uma coisa e a Bíblia é outra, ele pega o livro, bota no chão e pisa em cima. Pisa no livro e fala, você precisa entender que isso aqui é só um livro, é só couro, é só papel, isso aqui não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um conceito abstrato. Esse livro é só um registro imperfeito, humano. Vários relatos, né, de pessoas que viram, né, mestres, entre aspas, fazerem isso. Mas qual é o problema, né? O problema é que Paulo chama a Bíblia de sagradas letras. Ele está falando letras. É um aspecto material também, é um aspecto instrumental também. Ou seja, esse registro é sagrado, esse registro é santo, esse registro é divino. É claro que nós não temos que fazer igual o pessoal que abre a Bíblia lá para ela ser um amuleto. Ela não é um amuleto. Nós não reverenciamos papel e couro, nós reverenciamos o registro, as letras, o que está escrito, as palavras. E por isso vale respeito também pelo livro em si. Não é uma questão de idolatrar esse livro, colocá-lo num altar. Isso seria idolatria. Mas o respeito para com o livro se dá porque o que está registrado, as letras, as palavras, são santas, são sagradas. E é isso que Paulo está dizendo. Elas são as sagradas letras. No ambiente mais carismático, no ambiente mais pentecostal e neopentecostal, no último século, a Bíblia também, como livro, foi desprezada. Você ouviu muitas vezes por aí a frase tipo assim, a letra mata. Não é? Olha, não fica aí só estudando a Bíblia, porque a letra mata. O Espírito é que dá vida. O versículo é totalmente fora do contexto, usa um versículo fora do contexto, mas a letra mata. A letra que mata é a letra da lei. Pelo povo que não vive, não cumpre. Então, mata mesmo. Mas não se esqueça que Paulo está dizendo que essa letra é santa, é sagrada. Diz, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Quando também muitos crentes desprezam a Bíblia porque vão atrás de outras revelações de Deus por aí, estão deixando de lado as sagradas letras. Então, por que esse livro que você tem nas mãos? E observe, mais uma vez eu insisto, não é o livro, não é o papel, não é a capa, tanto é que muitos nem estão mais usando livro nesses formatos. Eu mesmo estou aqui com um formato totalmente digital, né? Usando a Bíblia no iPad, no iPhone, mas as letras estão ali.
O registro está ali. E é isso que tem que ser reverenciado, reconhecido como sagrado. E é claro que também, né, não pode ser usado no culto só para fazer de conta que está lendo a Bíblia enquanto que está, né, navegando e não sei aonde. Né? O pastor manda o crente abrir a Bíblia em Abacuque, ele fala o quê? Abriu o Facebook? Né? Não confunda Abacuque com Facebook, né? Não é a mesma coisa. É preciso reverência para com esse livro também, mesmo que você esteja usando ele em formato digital. Mas não dá para ficar folheando o livro e navegando ao mesmo tempo no Facebook, dentro da igreja, e vendo não sei o quê, e mandando mensagenzinha para todo mundo. Isso é um modo de desrespeitar não só Deus, como sua igreja, como sua palavra. Então, aprendamos a ser respeitosos para com as sagradas letras. Essa é a primeira grande característica da Bíblia, ela é as sagradas letras. A Bíblia não apenas, como alguns diziam, contém a palavra de Deus, ou torna-se a palavra de Deus. Outros estudiosos diziam assim, a Bíblia é só um registro comum, falível, né? Pode ter erros, pode ter falhas, mas aí quando você está lendo esse livro, que é um livro humano, um livro comum, pode ter falhas, erros e tal, mas você está lendo esse livro, aí o Espírito de Deus toca no seu coração e faz aquela palavra que está lendo se tornar a palavra de Deus. E aí você sente isso. Então, nesta hora, esse texto bíblico se tornou a palavra de Deus. Eu quero dizer um negócio para você. A Bíblia é a palavra de Deus, quer ela fale com você, quer ela não fale com você. Porque muita gente lê a Bíblia também assim, será que, o que eu sinto com essa passagem? O que ela produz em mim? Mas a Bíblia não é sei lá, alguma coisa que vai produzir emoções, ela não é cocaína, ela não é droga, ela não é alguma coisa que produz emoções. Esse texto aqui é a palavra de Deus porque falou comigo, olha, até me arrepiei. Grande coisa se arrepiar, né? Está com frio talvez, não botou uma roupa. Isso não significa nada. A Bíblia é a palavra de Deus pelo que ela é, o registro dela. Não importa se falou, se não falou com você, pode ser que você está com seus ouvidos surdos. Ou pode ser que você não quer que aquilo fale com você. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. As sagradas letras. É claro que sim, por ser a palavra de Deus e ser as sagradas letras, ela também vai produzir emoções na nossa vida. Só isso não é o critério para dizer se ela é ou não é a palavra de Deus. É claro que quando eu estou lendo, né, o texto bíblico e ele está falando lá dos meus pecados, isso vai não me arrepiar, né, mas vai me derrubar. Mas também, quando eu estou vivendo situações de grande sofrimento, de grande tristeza, né, de grande luta, e eu encontro lá aquele conforto da palavra de Deus que me levanta. Claro que a Bíblia tem essas funções, ninguém está negando isso. Eu só estou dizendo, ela é a palavra de Deus o tempo todo. Quer fale com você naquele momento, quer não fale. Ela continuará sempre sendo a palavra de Deus, porque Paulo diz, ela é as sagradas letras. Nós não podemos separar a palavra de Deus da pessoa de Cristo. Porque eu só conheço Cristo através da palavra, através das Escrituras. É muito simples. Suponha que sumisse a Bíblia. Nós não temos a Bíblia, ninguém nunca leu a Bíblia. Quem seria Jesus? Ninguém saberia quem ele seria. Porque fora da Bíblia nós não temos mais do que 3 ou 4 citações históricas de Jesus. Elas existem, historiadores romanos, tal, que relataram algumas coisas certas, outras imprecisas a respeito de Jesus, porém, só serve para dizer, existiu um homem chamado Jesus, né, um rabino lá da Galileia, enfim, tem citações históricas para isso, nada mais. Alguns estudiosos do século XIX, quando eles não queriam crer no Jesus da Bíblia, eles disseram, vamos deixar o Jesus da Bíblia de fora e vamos procurar o Jesus da história.
é o chamado Jesus histórico. Vamos tentar descobrir evidências. Até hoje, é só você assistir o Discovery, assistir, né, esses canais, né, super intelectuais aí, e você vai perceber que eles estão sempre tentando descobrir alguma evidência que Jesus existiu ou não, fora da Bíblia. Não serve, não adianta. Nós só temos informações sobre Jesus para formar uma biografia nos evangelhos, que são os evangelhos. Por isso, é tolice, é inócuo, é perda de tempo ficar com uma teoria assim, Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia é outra coisa, e eu só... Mas ela testemunha de Jesus, mas eu não tenho outro testemunho. Eu só tenho esse testemunho. Então, se ele não for confiável, eu não sei quem é Jesus. Ninguém sabe quem é Jesus. Ninguém pode saber quem é Jesus. Por isso, as Escrituras são as Sagradas Letras. Elas são a palavra de Deus. Essa é a primeira grande característica que nós aprendemos. A segunda característica, que também é importantíssima, veja, Paulo diz, tu sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, aqui Paulo nos fala do grande conteúdo da Escritura, do grande objetivo pelo qual Deus nos deu a Escritura, a palavra de Deus. Para que ela serve? Fundamentalmente, conferem poder de saber como ser salvo. Qual é o grande assunto da Bíblia? O grande assunto da Bíblia é salvação. Agora veja, Paulo não está, às vezes a tradução dá a ideia assim um pouco dúbia, né? Como se Paulo dissesse, elas podem tornar-te sábio ou não. Mas não é esse o sentido. O sentido é, elas capacitam você para ser salvo. A ideia é salvação só através da Bíblia. Só através da Escritura. Porque a salvação é pela fé, ele diz, certo? E a fé vem através do quê? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não é possível salvação acontecer sem que a palavra de Deus esteja em ação. Sem que a palavra de Deus seja ouvida. A Escritura tem esse poder, Paulo está falando. Não é uma coisa condicional, é um poder. O poder dela é inerente a ela. O poder de conceder aos homens o conhecimento da salvação. Através dela, Paulo diz, Timóteo, você será capacitado por Deus para saber, para ter sabedoria suficiente, conhecimento suficiente para ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Isso então nos leva a esse aspecto, esse segundo aspecto fundamental da Escritura, que o objetivo da Escritura é trazer o conhecimento da verdade a respeito da salvação. Esse é um ponto importante a ser lembrado, porque a Escritura não é um compêndio de geologia, de astronomia, de física ou de qualquer outra ciência. Ela é a revelação divina sobre como nós podemos ser salvos. Ela não tem a pretensão de ensinar verdades científicas. Ela ensina as verdades espirituais. Não significa que ela minta a respeito das ciências. Significa que ela não tem a preocupação de ensinar toda a verdade sobre todas as coisas. Porque se a Bíblia quisesse ensinar toda a verdade sobre todas as coisas, ela teria 1 milhão de páginas. E não só 66 livros. Então, como é que nós temos que pensar a respeito da Bíblia? Que ela ensina toda a verdade a respeito da salvação. Salvação, a verdade e toda a verdade. E as outras coisas? A verdade. Mas não necessariamente toda a verdade. A verdade, ela não mente sobre como o mundo foi criado, ela não mente sobre a existência dos planetas, das estrelas, como é que funciona o universo, ela não mente sobre essas coisas. Ela só não tem preocupação
de ensinar tudo isso. A preocupação central da Escritura é ensinar a verdade e toda a verdade a respeito da salvação. Então esse é um ponto importante. Quando se fala que a Bíblia é inerrante, que ela é infalível, o que se quer dizer é que ela, em tudo que ela ensina, seja religioso, moral, social, ela é livre de erros. Porém, não significa que ela tenha que dizer toda a verdade sobre todas essas coisas. A inspiração da Bíblia não exige que ela use linguagem científica em suas afirmações. Até porque a linguagem científica é uma coisa bem moderna, né? A partir do iluminismo é que se começa a criar todo um ferramental metodológico da ciência. E a Bíblia é um livro que tem mais de 2000 anos. Portanto, seria anacrônico, né? Contra o tempo, fora de hora, se ela usasse a linguagem científica. A linguagem da Bíblia é a linguagem do homem comum, como o homem natural, o homem primitivo, inclusive, como ele vê os fatos. A Bíblia usa esta linguagem, que não é mentirosa, é verdadeira, da perspectiva do homem comum. Ela só não é completa, ela só não é científica, porque o objetivo dela é falar toda a verdade a respeito da salvação. Como eu disse, nós com isso não estamos atribuindo algum tipo de erro nas informações que a Bíblia dá sobre o mundo natural. O que nós queremos dizer é que há pelo menos 3 características no modo como a Bíblia ensina as coisas do mundo natural. É um ensino informal, é um ensino fenomenológico, já explicarei o que quer dizer isso, e é um ensino resumido. É um ensino informal justamente porque não segue metodologia científica. Não tem forma. Seria anacrônico, já disse, fazer isso. Ela apenas narra os fatos da perspectiva do homem comum. É fenomenológico, da palavra fenômeno, ou seja, é o modo como o homem comum observa os fatos, como os fenômenos acontecem. É comum que nós utilizemos esse tipo de linguagem até hoje, mesmo vivendo na época da ciência. Por exemplo, você fala, o sol se põe, o sol nasce. Bom, cientificamente, esses termos são impróprios, não são? O sol nem nasce, nem se põe. Aliás, o sol, em relação à Terra, não sai do lugar. É a Terra que gira ao redor do sol. Mas é errado falar, o sol hoje nasceu às 6 da manhã? É errado falar, hoje o sol se pôs às 7 da noite? Não, isso é linguagem fenomenológica. É a linguagem do homem, como ele observa os fenômenos. Os cientistas fazem isso também. Tenho certeza que mesmo né, o mais rigoroso dos cientistas fala né, para a sua amada, né, querida, vamos ver o pôr do sol. E ela fala para ele, querido, você está sendo impreciso cientificamente. Né? Aí acabou o clima, né? Estragou o romantismo. É admissível a linguagem do homem comum, como ele vê os fenômenos. E assim a Bíblia descreve os fatos. Isso não é mentiroso, não é falha, não é imprecisão. Simplesmente está seguindo o propósito como a Bíblia foi revelada. No século XVI, João Calvino, que é né, o pai da reforma protestante no sentido da teologia reformada, presbiteriana inclusive, ele tinha uma teoria muito interessante sobre o que a Bíblia é, a chamada teoria da acomodação. Acomodação. Ele dizia o seguinte, a Bíblia é Deus falando conosco como se fosse uma babá falando com um bebê. Ou seja, você tem um bebezinho, quer se comunicar com ele, como é que você fala com ele? Usando linguagem técnica, científica? Não vai entender nada.
Você precisa descer ao nível dele, o máximo possível. Você tem que, não é fazê-lo compreender a sua linguagem, mas você se expressar na linguagem dele. E Calvino dizia, a Bíblia é isso. No século XVI ele falou isso. Avançadíssima essa teoria, mas no século XVI ele diz, olha, é Deus falando conosco na linguagem de bebê. Porque se Deus falasse na língua dele, na sua linguagem, na sua potência, na sua capacidade, não entendíamos nada. Absolutamente nada. Tente se comunicar com uma formiga. Vai lá falar com ela. Tente ensiná-la alguns princípios, alguns conceitos. Vai compreender? Dificilmente. Você que seja muito habilidoso. Só que a distância que há entre nós e Deus é maior da que há entre nós e uma formiga. Deus é incomparavelmente maior do que nós, superior a nós, do que nós somos em relação a uma formiga. Se Deus quiser falar conosco, Ele tem que se acomodar, Ele tem que se esvaziar, Ele tem que, usando uma palavra até estranha, né? Ele tem que se rebaixar, Ele tem que descer ao nosso nível. Por isso a Bíblia tem a linguagem do homem antigo, muitas vezes. Ela foi escrita há milhares de anos. Ela usa expressões próprias de épocas anteriores. Deus falando na língua dos homens antigos. Dentro da cultura deles. Mas é a palavra de Deus, infalível, inerrante. Porém não necessariamente científica, completa, que fale toda a verdade sobre todos os assuntos. A Bíblia fala toda a verdade sobre a salvação. Um exemplo bem simples. Olha o livro de Gênesis. São quantos capítulos Gênesis, hein? 50. Não são? 50 capítulos. Do 1 até o 11. Uma história enorme. Criação do mundo, queda, Torre de Babel. Olha quanta coisa, dilúvio, né? Criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Tudo isso em 11 capítulos. Centenas, talvez, de gerações. A gente não sabe quantas são. Porque as genealogias, muitas vezes, pulavam várias gerações. Pode ser um período muito longo. E depois você tem, do capítulo 12 até o 50, só para narrar a história de quem? Abraão, Isaac, Jacó, e principalmente os dois filhos, né, José e Judá, são os dois principais aí nessa história. 4 gerações. Não está desproporcional? Uma história longuíssima condensada em 11 capítulos. Uma história curta, esticada em vários capítulos. Isso já nos mostra qual é o propósito. Quer dizer, quando se trata de revelar como é que Deus está salvando o seu povo, a história é muito comprida. Quando é para descrever os fenômenos genéricos, né, principalmente criação e tal, curtinho. Um capítulo só, na verdade, né, para descrever a criação do mundo. O capítulo 2 só retoma e explica algumas coisas lá do capítulo 1. Expande algumas coisas. A preocupação da Bíblia não é ensinar todos os detalhes. Por isso, sobre a criação do mundo, sobre o mundo natural. Por isso que eu entendo que é perda de tempo. Tentar encaixar a Bíblia com as teorias científicas. Já que estão falando agora de evolução, tal, vamos tentar ver se a Bíblia também não consegue mostrar que a evolução é verdadeira. Aí o estudioso vai lá e tenta mostrar que a Bíblia não é contrária à evolução. Daqui 50 anos essa tese não existe mais da evolução. Já caiu, inventa outra tese, aí lá vai de novo o teólogo tentar encaixar com a nova. É um trabalho infinito. É melhor deixar a Bíblia ser o que ela é. Nós não temos que ficar tentando adaptá-la aos conceitos, aos tempos, às épocas. Deixar ser o que ela é. Ela é um livro confiável. São as sagradas letras. Sua função central é salvar. É a salvação do seu povo, do povo de Deus. Falando a verdade sobre os outros assuntos, mas de forma informal, fenomenológica e resumidamente.
Em terceiro lugar, e aqui está o ponto central, Paulo diz, toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada. O termo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui para inspirada, né, é um termo grego. Ele fala grafê theopneustos. Vem de pneuma, né, que significa vento ou sopro. A ideia é, toda a Escritura é soprada por Deus. O sentido é o contrário do que foi traduzido. Traduzido como inspirar é puxar para dentro, né? Inspirar. Mas o que ele está falando, não, ela foi expirada, ela é soprada por Deus. O Espírito Santo é esse sopro. Agora, quem inspirou? O autor. Pedro, João, Isaías, né? Malaquias. Quem registrou? Esse sim recebeu o sopro de Deus. Inspirado foi. E então registrou. Portanto, o registro é inspirado. O sopro de Deus que capacitou o autor bíblico a registrar a palavra de Deus. É isso que garante a Escritura ser sagrada. Mas observe, ele diz toda a Escritura. Não só algumas partes. Não só os meus salmos favoritos. Não só as minhas leituras agradáveis. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso, a teologia não pode ser feita em cima de um versículo isolado. A teologia não pode ser feita extraindo um ponto ou outro da Bíblia. Mas ela tem que ser sempre considerada a Bíblia como um todo. Não existem partes mais inspiradas e partes menos inspiradas. Eu já vi algumas Bíblias por aí em que as palavras de Jesus estão em vermelho. O que se quer fazer? Dar um destaque ao que Jesus falou. Claro, o que Jesus falou é infalível, é inerrante, ninguém tem dúvida disso. Mas não é mais inspirado quando está registrado do que o que Isaías falou ou do que qualquer outro personagem falou. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que está registrado, portanto, é verdadeiro. Não só umas partes são mais verdade do que outras. Esse é um ponto importante. Agora, deixa eu falar um pouquinho a vocês sobre... eu vou pular essa parte aqui, as formas de revelação, nosso tempo não dá, mas eu vou falar um pouquinho sobre como que acontece o registro de revelação. A revelação é Deus mostrando sua verdade aos escritores bíblicos. Mas eles têm que então registrar. Quando eles estão registrando, quando Paulo começou a escrever lá as suas cartas aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, quando Isaías escreveu o seu livro, quando Lucas disse, Teófilo excelentíssimo, depois que eu fiz uma pesquisa acurada de todos os fatos que aconteceram, agora te dou um relato por completo, né, para que você tenha certeza das coisas que se foi instruído. Quando eles escreveram, de que maneira Deus agiu neles? Então, há 3 teorias sobre isso. Uma teoria que é chamada de inspiração mecânica diz que Deus foi tão poderoso sobre a vida dos escritores que eles não tiveram qualquer participação. Eles foram meros escribas. É uma espécie de ditado. Deus ditou a palavra do alto e o ser humano só registrou. Essa teoria tem um lado positivo porque a ideia então é que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Mas ela não se comprova na prática. Porque se fosse um ditado divino, a Bíblia teria só o mesmo estilo o tempo todo. Mas quando você vê vários estilos diferentes de Gênesis a Apocalipse, você percebe que não pode ter sido desta maneira. O ser humano não foi um mero secretário do Espírito Santo. Né? A Bíblia não é uma espécie de psicografia. Já viu o pessoal fazendo psicografia? O sujeito põe a mão assim na frente e fica lá registrando. Ele quer dizer que ele não está enxergando, que ele não está vendo o que ele está registrando, porque é o Espírito que o está possuindo e está escrevendo. A Bíblia não é psicografia. A Bíblia é inspirada. Não é um mero ditado. É mais do que isso. Mas também não é só uma inspiração mental.
Também foi defendido nos círculos mais liberais de teologia que o escritor bíblico ele apenas recebeu uma elevação espiritual e então sua mente foi iluminada e ele recebeu um conhecimento da verdade, mas quando registrou foi só ele mesmo. E aí pode ser que ele errou, pode ser que ele falhou, foi impreciso. Então, nem 8 nem 80, nem inspiração mecânica, nem inspiração mental. Qual é a melhor posição? Nós defendemos a chamada inspiração orgânica. Vocês viram isso na revista. Faz um tempão aí quando estudaram sobre bibliologia. O que é inspiração orgânica? Quer dizer o seguinte, Deus soprou sua palavra no escritor, ele então, consciente do que estava fazendo, acordado, registrou a palavra de Deus, de maneira que seus dons, seus talentos, sua musicabilidade, sua arte, sua lógica, sua retórica, tudo que ele tem vai para o texto. Mas em última instância esse texto é a palavra de Deus, porque Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo sobre o escritor, garantindo esse registro. A ilustração desde a Reforma, que é usada para explicar esse processo, eu já falei outro dia aqui, repito, é a ideia de vidros coloridos, de janelas. Você tem janelas com vidros coloridos. Então, a luz do sol de fora bate nesses vidros e passa por eles. Essa luz assume tons, as cores desses vidros. Mas continua sendo o quê? A luz do sol, ou é outra luz? É a mesma luz do sol. Porém, ela assumiu as cores dos vidros. É isso que a Bíblia é. Você tem a cor de Isaías, você tem a cor de Paulo, você tem a cor de João. Mas a luz é a palavra de Deus. É Deus que se revela nas tonalidades de cada um dos escritores, conforme os seus talentos naturais. Houve vários fatores aí que ajudaram no registro, eu vou passar essa parte também, tradição oral, as histórias que vão passando de geração em geração, foram úteis para os escritores, tradição escrita, há vários livros antigos que são citados na Bíblia, por exemplo, livro das guerras do Senhor, livro dos justos, livro das crônicas de Samuel Vidente, Natal. Ninguém sabe onde estão esses livros. Mas os autores bíblicos conheciam, eles deviam ter registros antigos. Por exemplo, como é que Moisés sabia que Deus criou o mundo dizendo assim, haja luz e houve luz? Como é que ele sabia? Ele estava lá filmando? Não. Ele nasceu milhares de anos depois disso. Então como é que ele sabia? Bom, há dois fatores que são os três fatores que podem ajudar a que ele soubesse. Possivelmente Deus falou para Adão, Adão contou para Sete, Sete contou e assim por diante. Foi passando de geração em geração. Algum dia alguém escreveu isso em algum lugar. Num desses livros antigos. Foi preservado. Mas isso não garantiria a verdade absoluta. Não é? Porque esses relatos podiam ser falsos. Igual o telefone sem fio. Você fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Quando chega no final, totalmente diferente da primeira frase. Então, qual é a garantia? Inspiração. A inspiração divina sobre os autores é a garantia de que eles registraram a verdade, somente a verdade. Por isso, as escrituras são inspiradas por Deus. E como é que eu tenho certeza que elas são inspiradas por Deus? Como é que eu tenho certeza de que esse livro é confiável? Voltamos ao ponto fundamental. A Bíblia tem grandes evidências de inspiração. Uma delas é o fato de que, por exemplo, o Novo Testamento reconhece o Antigo Testamento como inspirado. Jesus fala da Escritura como infalível. Ela não pode errar, ela não pode falhar. Os escritores do Novo Testamento falam uns dos outros como inspirados. Por exemplo, um dia Pedro falou assim de Paulo. Olha, Paulo tem umas coisas que ele escreveu que são bem difíceis. Que os mal intencionados deturpam. Como deturpam as outras escrituras. Então, veja, Pedro já estava dizendo que o que Paulo escreve é igual às escrituras do Antigo Testamento. Então, um autor do Novo Testamento reconhecendo que o outro autor tem autoridade igual das Escrituras. Essas evidências são importantes, são evidências internas, nós dizemos.
São as coisas que a própria Bíblia diz de si mesma, que nos ajudam a entender que ela é inspirada. Também há outras evidências externas. Por exemplo, as histórias da Bíblia têm sido comprovadas, geralmente, pela ciência. Não há nenhuma grande descoberta científica contrariando, de fato, algum evento bíblico. Não tem. A Bíblia é um livro sóbrio, ela ensina coisas bem razoáveis sobre a criação, ela não usa aquela linguagem tão mitológica dos outros livros. O mesmo pode ser dito, por exemplo, da coerência, da unidade da Bíblia. É difícil imaginar um livro escrito por mais de 40 autores, num espaço de mais de 1.500 anos, que conta uma história homogênea que tem início, meio e fim. Já pensou? Nós aqui vamos separar 40 pessoas e vamos escrever um livro. Qual é o tema? Deus. Você faz o primeiro capítulo, você é o segundo, você é o segundo. Vai lá e escreve, no final a gente só junta isso daí. Ia ser difícil de ler, porque não ia ter a menor sequência, não ia ter qualquer relação, é totalmente desconexo. A Bíblia é um livro escrito por mais de 40 autores. Por 1.500 anos de tempo entre eles, em lugares variados, nunca se conheceram. E tem uma coerência impressionante. Isso prova que ela é a palavra de Deus? Não. Não prova. Então o que é que prova que a Bíblia é a palavra de Deus? O testemunho interno do Espírito Santo. Essa é a prova verdadeira. Foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Só Ele pode dizer no coração de cada pessoa que esse livro é a palavra. Ou seja, nós não temos que tentar provar para o mundo que a Bíblia é infalível, inspirada, através de argumentos racionais, através de evidências arqueológicas, porque estas coisas nunca convencerão o incrédulo. O que convence o incrédulo é o Espírito Santo. Não são provas. A pessoa pode ter todas as provas diante dos seus olhos e não crê. Continua incrédulo até o fim da vida. Fé é um milagre. Isso é sobrenatural. Só o Espírito de Deus pode produzir. Eu quero ler uma citação de Calvino aqui, justamente porque ele foi direto ao ponto, quando ele disse o seguinte: se nós queremos, pois, cuidar, velar pelas nossas consciências, a fim de que não sejamos de contínuo levados de lá para cá, carregados de dúvidas, e que não vacile nem se estanque, se detenham em qualquer escrúpulo, é necessário que esta persuasão, está falando do quê? Da certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, essa persuasão proceda de mais acima do que razões, juízos ou conjecturas humanas, a saber, o testemunho interno do Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, eu digo Abba, Pai. Só quando ele testifica que a Bíblia é inspirada, eu creio nela. Senão eu posso ter todas as provas e não vou crer. Mais uma citação, ele fala assim: é verdade que se eu quisesse tratar desta matéria, que matéria? De provar que a Bíblia é a palavra de Deus, com argumentos e provas, poderia aduzir muitas coisas, as quais facilmente provariam que se há um Deus no céu, esse Deus é o autor da lei, dos profetas e dos evangelhos. Provas racionais até que existem, não é esse o ponto. Mas a questão de Calvino, com a qual eu concordo plenamente, ele diz: contudo, vão fora do caminho e pervertem a ordem os que pretendem e se esforçam em manter a autoridade e o crédito da Escritura com argumentos e disputas. Perde seu tempo quem acha que vai convencer alguém de que a Bíblia é a palavra de Deus, discutindo no Facebook, discutindo nas redes, discutindo pessoalmente. Acho que vai provar para alguém que a Bíblia é a palavra de Deus. A razão é simples, Calvino diz. Mesmo que houvéssemos defendido a palavra de Deus das detrações e murmurações dos ímpios, isso não quer dizer que por isso logramos, conseguimos imprimir no coração dos homens uma certeza tal qual existe a piedade. Não convence.
Não é através de disputas, de argumentos, de brigas, que a gente vai convencer alguém de que a Bíblia é a palavra de Deus. É através do que então? Da oração, da fé, da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho puro e simples. Quando eu falo sobre isso nas conferências por aí, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas então qual é a melhor maneira de tentar convencer o ateu de que Deus existe? Isso não tem jeito. Não tem como você convencer o ateu de que Deus existe. Só Deus pode convencer o ateu de que ele existe. Só Deus pode fazer isso. A melhor coisa que eu posso fazer para ajudá-lo é mostrar o meu testemunho. É falar da minha fé. Do modo como eu, sendo um incrédulo também, um dia, pela graça, fui alcançado pela verdade. Que transformou minha vida, que transformou meu coração. Eu não tenho que tentar provar para o incrédulo que Deus existe. Eu tenho que pregar para ele o Evangelho. Mas ele não aceita o Evangelho, pastor. Mas o Evangelho é o poder de Deus, a Bíblia fala. Para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus, não a minha retórica. O Evangelho é o poder de Deus, não os meus argumentos racionais. O Evangelho é o poder de Deus, não a minha lógica. Então eu tenho que pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. E se o Espírito de Deus quiser, vai convencer o ouvinte das coisas referentes à salvação. Os argumentos racionais ajudam os crentes. Ou seja, eu que já creio, agora quando eu ouço boas informações sobre a Bíblia, eu creio ainda mais. Por isso que a gente define teologia como sendo fé em busca de compreensão. Né? Esse foi um teólogo medieval, Anselmo da Cantuária, que falou isso. A teologia é fé em busca de compreensão. Não é compreensão em busca de fé. Tem gente que pensa assim, estou meio fraquinho na fé, que eu não estou crendo quase nada. Então vou estudar teologia para ver se eu fico crente. Vai ficar mais incrédulo. Provavelmente vai ficar mais incrédulo. Fé é um dom de Deus, não é uma conquista humana. Ah, eu não estou muito crente, eu vou para o seminário para ver se eu viro crente. Vai ficar mais incrédulo lá no seminário. Mas se você crê, então essa teologia vai ajudar você a compreender mais. Ela ajuda você a fortalecer a sua fé. Ela não cria fé. Fé é um dom de Deus. Por isso Calvino diz aí, fechando esse ponto, no meio da citação, fala assim, não há homem algum, a não ser que o Espírito Santo lhe haja instruído interiormente, que descanse deveras na Escritura. Não existe pessoa, ele fala, a não ser que o Espírito Santo lhe convença interiormente que essa pessoa... Eu creio na Bíblia. Crer na Bíblia é um dom de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo Espírito que a inspirou é o único que pode nos convencer de que ela é a verdade. Em quarto lugar, agora correndo bastante para acabar a tempo, né, a nossa pregação, o nosso estudo, Paulo fala as Escrituras são úteis. Já disse o quê? Elas são as Sagradas Letras. Disse o que mais? Elas salvam, elas têm poder para salvar, elas conduzem ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Quem salva é Cristo. Eu conheço Cristo pela Escritura. São inspiradas por Deus, de forma orgânica, Deus usou os escritores. São úteis. Úteis para quê? Veja que Paulo diz 4 coisas que elas podem fazer. Ensinar, repreender, corrigir e educar. 4 palavras extraordinárias. Ensinar, né, vem de um termo chamado didascalia, onde vem didática, em português. Ou seja, é um ensino formal, um ensino completo, início, meio e fim, não é uma bagunça. A Escritura tem um ensino claro, completo. Ela me ensina a respeito da existência de Deus. Ela me ensina a respeito da criação. Ela me ensina a respeito da queda. Ela me ensina a respeito da salvação. Ela me ensina sobre a santificação e sobre o mundo por vir. Eu tenho que aprender estas coisas. A Escritura é útil, ela pode fazer isso.
Faz mais do que isso, ela repreende, Paulo fala aqui. O termo na língua grega dá uma ideia de confronto, teste. Ela é um controle de qualidade da fé. Ou seja, eu estou sempre olhando para a Escritura e ela está mostrando, isso está errado, muda isso, melhora aquilo. Olha, isso não está de acordo. Então ela é um confronto, ela é um controle de qualidade diário, contínuo para a minha fé. Ela faz mais do que isso, ela corrige. Aqui ele usa um termo de onde se fala muito, por exemplo, em linguagem médica, né? Ortopedia, ortodontia. Qual é a ideia de orto? É a ideia de colocar na posição correta, é de colocar no que está, de pôr em pé, né? De forma, a posição certa. Então o que a Escritura faz? Ela restaura o estado correto. Se você está se entortando, ela põe você de novo no lugar. Se a sua vida está se desviando, ela põe você no lugar, ela corrige. A Escritura tem esse poder. E a quarta palavra, talvez é a mais forte de todas, porque aqui é um processo mesmo contínuo, ele diz, educar na justiça. Paulo usa a palavra, na língua grega, paideia, onde vem pedagogia. Literalmente significa educar a criança na justiça. Porém, esse termo no mundo greco-romano significava educar com disciplina. Não só educar lá na frente ensinando, aqui está o beabá, assim, não, é educar com disciplina. Então, a ideia é de constantemente corrigir, usando inclusive força física. Castigos, né? Castigos físicos. Quando a criança não, no caso da educação greco-romana, né? Quando ela não era obediente, ela era corrigida, disciplinada, castigada fisicamente. A Escritura nos disciplina. Ao nos corrigir, ao nos educar, ela está constantemente nos disciplinando também. Então, essas 4 funções das Escrituras mostram sua grande, profunda utilidade. Aí a razão pela qual deixar a Bíblia de lado é um prejuízo espiritual gigantesco. E em último lugar, as Escrituras são suficientes. Paulo diz o seguinte, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado. É o seguinte, no que ele é e no que ele faz. Nas duas coisas, interna e externamente, informal e formalmente. Tudo que ele é, para ele alcançar, para que o homem de Deus alcance o padrão máximo possível neste mundo, em termos de santidade, em termos de relação com Deus, onde ele acha? Na Escritura. Para que ele tenha a melhor atividade possível, para que ele realize de forma mais correta todos os seus atos, todas as suas funções, todos os seus trabalhos. Onde é que ele acha? Na Escritura. Então, se a Escritura é tudo isso, por que eu precisaria de outra coisa? Por que é que haveria necessidade de outras, por exemplo, novas revelações, que frequentemente contradizem a própria Escritura? Uma vez que nós temos as Escrituras como suficientes, nós não precisamos mais de novas revelações. Deus se revelou diretamente ao seu povo em várias ocasiões, enquanto a Bíblia não estava plena, completa. Foi um dos modos como Deus se revelou. Mas, estando a Escritura completa, nós não precisamos mais dessas formas de revelação. Isso não quer dizer que Deus não continue falando conosco, nos guiando, nos iluminando. Mas uma coisa é Ele iluminar a nossa vida para que tomemos atitudes em relação à Bíblia, né? E isso Deus continua fazendo. E outra coisa é Ele trazer novas revelações. Porque se Ele trouxer uma nova revelação para você, eu tenho que ser sincero. Se Deus falou alguma coisa com você essa noite, filho meu, faz isso, faz aquilo, é o seguinte, isso que Deus falou é infalível, é inerrante, e tem que continuar escrevendo aí mais um livro da Bíblia. E todo o povo de Deus teria que obedecer aquilo que Deus falou com você. É por isso que não pode haver novas revelações. Mas Deus continua iluminando a sua vida. Você pode ser que nessa noite você tinha que tomar uma decisão importante sobre
algum assunto, e você orou, e você leu a Bíblia, e você compreendeu que devia fazer aquilo. Sim, é Deus, Ele está guiando você. Isso não é nova revelação. Isso é iluminação. Ele está apenas iluminando você para você compreender aquilo que Ele já falou antes. A revelação é a Escritura. A revelação é a Bíblia. Não há revelação fora da Escritura, fora da Bíblia. Conclusão de tudo isso, nós não vamos abordar hoje, só como conclusão mesmo, capítulo 4, prega a palavra. Ele fala para Timóteo, então prega, Timóteo. Fora de tempo, dentro de tempo, que os homens queiram te ouvir ou não queiram te ouvir, você prega igual. E vai até o fim e completa o seu ministério. Esse é um ponto importante. Eu tenho esse tesouro, tenho tudo isso nas minhas mãos. Não é para botar embaixo do braço apenas. É para pregar, é para testemunhar, é para anunciar perante o mundo. Ok, irmãos, vamos então orar e encerrar a nossa aula. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças pela Tua palavra que nos instrui, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Que, ó Deus, esses ensinamentos sejam gravados mesmo em nosso coração, convencidos que nós sejamos pelo Teu Espírito, a confiar cada vez mais no registro sagrado e a viver, em decorrência disso, como pessoas que honram a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.